Daremos abertura a mais uma lei de orçamento anual para o exercício de 2020. Bom, como o projeto é bem extenso, como os senhores podem ver aqui, eu fiz um aglomerado de informações, as informações mais importantes, né, que levaram à formatação dessa peça que se encontra hoje na Câmara Municipal. Então eu vou começar com os dados econômicos que a Secretaria Municipal da Fazenda utilizou. Eu deixei a fonte aqui para vocês verem que nós utilizamos informações do Itaú BBA. Uma informação que eu particularmente gosto bastante, né? Tem bastante coisas sucintas e importantes para fazer o orçamento do município. E eu não sei se todos conseguiram observar em cima, eu fiz um destaque, né? Na primeira linha em cima, na linha cinza, eu destaquei atividades econômicas. Eu coloquei ali uma observação para vocês verem que 2013 foi quando começou o governo, né? E desde quando iniciou o governo, vocês podem observar aqui o crescimento real do PIB em percentual. Não só Amparo, como as demais cidades no Brasil, até o mesmo país, que é o PIB brasileiro, nós trabalhamos com uma recessão, né, média de menos 0,281. É uma média simples, aritmética, tá? Só para enfatizar. Então nós tivemos aí desde 2013 uma recessão econômica considerando a média dos crescimentos do PIB. Como por exemplo, eu tive um crescimento em 2013 de 3%. Já em 2014 já começou aquela sinalização da crise econômica. Então ficou o PIB em 0,5%. 2015 e 2016, aí foi o fundo do poço, né? Foram 2 PIBs consecutivos negativos. Então caiu na base 3,5%. E em 2016 já caiu 3,3% na base de 3,5%. Em 2017, 1,1%. Em 2018 também 1,1%. 2019 está projetado para 1%. Quando eu pego e faço essa média aritmética de qual foi as circunstâncias econômicas nas quais o governo, como um todo, tanto o legislativo quanto o executivo e também o judiciário, trabalharam ao longo dessa crise, nós tivemos uma recessão econômica de 0,281 média. Isso justifica porque as razões pelas quais que nós estamos vendo pessoas ambulantes abrindo microempresa individual, né, muito comércio ambulante na rua, não só em Amparo, acredito eu, ao longo do estado, por conta dessa recessão econômica. E é difícil para a fazenda pública, para o governo, com tantas demandas que a cidade tem para atender, conseguir consolidar, né, uma posição na qual atenda aos contribuintes e também equilibre as contas públicas com resultado fiscal, né? Isso praticamente no cenário atual bem complicado. Pois bem, quais são os principais indicadores que a gente leva em consideração? O crescimento do PIB projetado para 2020, 2,2%, né? Essa é a nossa base, a premissa, e nós temos uma inflação de 3,7%, que é o IPCA. Embora o município utilize os reajustes dos contratos INPC, mas os dois são do IBGE, os dois formatam essa situação. O que muda de um para o outro é o quê? O IPCA trabalha com uma abrangência maior de salários e o INPC uma abrangência um pouco menor de classes salariais. Eu tenho uma taxa Selic, né? Que, cara, isso é inédito para a história do Brasil. Eu jamais, né, desde quando eu acompanho economia, desde quando eu comecei minha vida acadêmica estudando o mercado, etc. e tal, eu jamais vi uma taxa de juros a 4,5% projetada para o final do ano e atualmente a 5%. Isso é histórico, né? Ninguém, acho que acredito que nenhum de vocês aqui na sala acompanharam tal situação. Então, hoje qual que é a vantagem, né, de uma taxa de juros barata? Primeiro, né, o cara que estava, as pessoas, os empresários que estavam acostumados em deixar o seu dinheiro aplicado num fundo de CDI ou numa poupança, né, ele é obrigado a assumir mais risco.
né, e procurar novas alternativas para rentabilizar melhor seu investimento. Isso é até uma premissa adotada pelo governo federal, que ele acredita que com essa redução da taxa Selic, eventualmente e naturalmente ocorrerá os investimentos no país, que a economia retome e que aconteça a geração de empregos, equilíbrio nas contas do governo federal e, por fim, o aumento na arrecadação dos municípios e aí toda aquela cadeia, aquele efeito econômico que a gente já está acostumado. Então a expectativa com uma Selic desse nível é muito grande, né? O município talvez sinta essa alteração provavelmente para 2021, no meados de 2020, né? E outra questão para vocês observarem também é finanças públicas ali embaixo, é a questão na última coluna, são os resultados primários do governo federal, né? Só para vocês verem que ao longo dos anos de 2013, de tanta geração de déficit fiscal do governo federal, a dívida pública brasileira aumentou em 77% em relação ao PIB. Tá? Nós saímos de 51,5% em 2013, ok? Para 77,2% em 2018, né? 77,2%. Então houve um aumento gigantesco no endividamento do país em relação ao PIB. Isso é preocupante, porque como o governo é deficitário nas contas públicas, ele depende da captação de recursos através de títulos públicos para fazer o financiamento do seu caixa. E agora ele abaixou a taxa Selic a 4,5%, né? Qual investidor talvez estaria disposto a emprestar dinheiro para o Brasil num cenário atual, né, para receber 4,5% ao ano para tentar sanar as contas públicas? Então eu não sei como que vai fechar essa conta aí do atual ministro, do Paulo Guedes. Eu tenho algumas dúvidas com relação a isso. Pois bem, é o nosso atual cenário. Então, com essas informações, nós utilizamos como premissa para o planejamento e para a peça orçamentária de 2020, obviamente com muitas precauções, né? E por se tratar de um ano eleitoral, o prefeito tem que cumprir uma agenda fiscal bem rígida o ano que vem, que é o último ano do mandato. Não só por isso, mas também pelas circunstâncias econômicas. Então foi um ano que nós fizemos um planejamento aí bem apertado. Bom, aqui estão as receitas do município, né? Eu coloquei somos como base comparativa, né, os exercícios de 2019, o orçamento que veio para casa, e o exercício 2020 atual. Então aqui o número 1 que vocês estão observando na tabela significa o quê? O tesouro do município, o recurso próprio, o recurso nosso, dos impostos municipais, né? De PVA, IPTU, ISSQN, TBI, taxas, enfim, esses impostos sobre a nossa sobre nossa fiscalização de livre manuseio, né? Então, em 2019 foram orçados 231 milhões, para 2020 foram orçados 244 milhões de reais. Vocês observam ali que teve um crescimento projetado de 5,2%. Se eu levar em relação, por exemplo, se eu pegar como parâmetro o slide anterior, dizendo que o crescimento da receita, eu tenho dois fatores, preço e volume, eu pegaria, por exemplo, uma inflação projetada de 3,7%, mais um crescimento de volume do PIB de 2,2%, somos dois, estou falando um crescimento de 5,9%, por exemplo, que é basicamente que nós chegamos 5,82%. Esse foi o planejamento da receita feito pela Secretaria da Fazenda. Então, bem conservador, né? Com bastante precaução aí, para que a gente não sofra nenhuma armadilha para o exercício seguinte. Se tiver uma melhora, se for tudo aquilo que a gente espera, legal, vai ficar dinheiro em caixa, o prefeito vai entregar a cidade com uma situação financeira extremamente estável, né, para que o próximo governante mantenha os projetos, faça os novos assim,
sem prejuízo financeiro algum para o município. Então tem a primeira é a fonte 1 do Tesouro, aí eu tenho as deduções da Receita, que são as deduções que formam os fundos de educação básica, que é o Fundeb. Eu tenho a Receita Corrente, que eu faço a dedução do outro, né? Ela está 6,04, uma alteraçãozinha de 0,20, né? Aí eu tenho a fonte 2, que são recursos recebidos, transferidos do Estado para o município. Nós projetamos uma queda porque tem algumas verbas, né? Inclusive o Dilton aqui, o secretário de Assistência Social, sim, também como o Vinícius, o secretário da Saúde, também podem até confirmar essa informação. Tem alguns recursos do governo, tanto federal como estadual, que estão atrasados o repasse com o município, né? Então, nós fizemos um planejamento aí, aliás, até em queda comparado ao que foi planejado no ano anterior. Se vier o recurso, como eu disse, vai ficar em caixa sem grandes prejuízos ao município. Por isso que nós fazemos as reuniões quadrimestrais para acompanhar, né, as variações dessas receitas. Cada quadrimestre a gente vem aqui, se reúne e demonstra, olha, a tendência das receitas da fonte 2 que foram projetadas na LOA em 2020 sofreram alterações para maior. O Poder Executivo tem a prerrogativa de fazer o quê? Se a receita veio maior do que eu arrecadei, eu posso utilizar através de um excesso de arrecadação. Posso evocar o princípio, né, do que nós aprovamos aqui na Câmara, que é os 15% de manuseio livre, ou 20% do orçamento, e utilizar esses recursos. Então, está bem justo, tá? Eu tenho a receita de capital, também uma queda de 38%, que são aqueles projetos de receitas de parlamentares ou estaduais, no caso aqui é estadual fonte 2, para fazer obra, pontes, recursos de recapeação, por exemplo, emendas, que são utilizados com aquele destino conforme a emenda. Então, como é um ano eleitoral, nós não sabemos se haverá liberação de recursos para o município fazer investimento vindo da Assembleia Legislativa do Estado ou alguma emenda do próprio governo estadual. A fonte 3 de recursos são os fundos municipais, né? Houve um grande aumento no fundo aqui, é expressivo o percentual, porém o valor dele é pequeno com relação à captação de recursos com os projetos incentivados através do Pronac, eu acredito eu, de incentivo à cultura, que o Marcelo, secretário de esporte, faz o trabalho junto às empresas do município para fazer essa arrecadação de recursos e empreender em projetos, projetos na questão de esporte, propriamente na cultura também. Então, de aumento que está fazendo trabalho por questão de falta de recurso, né, e outras questões, falou, vamos buscar projeto incentivado. E foi aí que o Marcelo, através da Secretaria de Esporte, e hoje temos a Secretaria da Cultura, tem uma projeção de alavancagem, né, maior em recursos dos fundos municipais. Eu tenho a fonte 5 de recurso, que é a fonte do Tesouro do Governo Federal. A maior parte desse bloco envolve recurso do SUS, né, repassado aos hospitais, que o SUS nós sabemos há N anos que não tem de fato um reajuste na tabela, por isso que nós sofremos consequências consequências nos hospitais, que é o caso da Santa Casa na Sintra, que nós estamos recuperando a instituição através de projetos, mas como pode observar, o SUS aí faz anos que não faz reajustes da tabela, né, e alguns recursos também que estão atrasados de algumas secretarias. Como eu disse, volto a repetir, se o cenário mudar, se lá em abril, maio, junho, observar que isso vai ser um efeito ao contrário, nada impede do governo atual utilizar isso para fazer os projetos e dar continuidade. A fonte 7 de recurso é uma fonte de empréstimo, né? Um empréstimo que o governo tem um projeto que se chama a Cidade Digital. O Caio Piffer está aqui, o secretário de governo, acompanhando, está por dentro do projeto, né, que é um projeto de fazer uma expansão de fibra ótica para a cidade inteira, né, para grande parte da cidade. Assim também instalações de câmeras de segurança de alto nível e alta precisão para o município inteiro, né,
para melhorar a questão da segurança pública, que consequentemente vai melhorar os índices, né? Amparo, né? A gente já ouviu, não é novidade, foi de acordo com a Smart Cities, atingiu o 3º lugar da saúde do estado de São Paulo como melhor saúde, como melhor no quesito segurança pública. O Dil está aqui, secretário de Assistência Social e Segurança Pública. Então vamos buscar aí, com essas instalações de câmeras e monitoramento, buscar o 1º lugar do estado, né? Esse é o objetivo. E também a questão de investimento em fibra ótica da cidade. Nós temos um projeto futuro de geração de emprego, que é o quê? Através do desenvolvimento num parque tecnológico dentro do município, o objetivo é tentar atrair empresas de tecnologia, né, por essas questões de, olha, a cidade fornece fibra ótica em todos os cantos da cidade, vocês podem vir aqui instalar, vão usufruir desse benefício, de uma maneira gratuita, né? Então é esse projeto que se encontra em pauta. Ali embaixo é só um total, receita corrente total, esse é o total de todas elas. Então, receita corrente total, um crescimento de 5,28%, tem uma dedução dela, né, as deduções. Eu tenho uma receita corrente líquida 5,40 e uma receita de capital menos 14,10, que é aquelas questões já explicadas. São os recursos aí dos deputados, enfim. Aqui eu vou falar da despesa. No próximo slide. Opa. Bom, é também um resumo, né? Nós fizemos uma convergência em todos os dados aqui. Se eu tiver que abrir secretaria por secretaria, etc e tal, a gente vai sair daqui hoje. Tanto que o projeto está aqui, se precisar uma discussão. Então nós começamos com as despesas correntes do governo, pessoal em encargos sociais, juros em encargos à dívida, outras despesas correntes. Então nós temos pessoal em encargos sociais, 115 milhões foram projetados para o ano passado, para esse ano 117 milhões de reais. Um crescimento de 1,17%, ok? Em relação ao ano passado. O ano passado nós tivemos um pouco a maior o planejamento, porque nós esperávamos, né, num crescimento como é que fala? Na lei administrativa, que era o aumento do quantitativo dos cargos, tanto de confiança como de diretores de carreira. Nossa projeção era 66 cargos a princípio, né? Veio caindo, caiu, ajustou em 33 e 40. Então o planejamento do ano passado tendeu-se de fato a ser maior que esse ano aqui, né? Juros da dívida, né, que é a estação de tratamento de esgoto, vai até 2021, se não me falha a memória, tanto a amortização da estação como os juros. Ele vem caindo, até a projeção é 100 mil reais a menor dos juros, porque cada ano que passa é um regime de amortização SAC, né? É o SAC, não, esse é o price, desculpa, né? Que quando for abatendo o principal, aí vai calculando os juros. Eu tenho outras despesas correntes, que aqui envolve uma série de situações, como hospitais, serviço público, limpeza, coleta de lixo, todos os serviços de terceiro, né? Compra de material, compra de remédio de farmácia, enfim. Foram projetados 124 milhões de reais para 2019 e 132 milhões de reais para 2020. Um crescimento de 6,14%. Despesa de capital, como nós vimos na receita, também caiu. Investimentos era 39 milhões, caiu para 33 milhões. Inversões financeiras são recursos que, por exemplo, o governo federal enviou um recurso para fazer determinado projeto. Por algum problema o projeto não ocorreu, o dinheiro veio para a prefeitura, eu tenho que devolver para o governo federal. Então é uma inversão financeira. Assim também um cara que pediu restituição do IPTU, por exemplo, pagou indevido. Ele chegou para a prefeitura, eu quero uma restituição, faz essa inversão financeira. A amortização da dívida, né, que é a questão da estação de tratamento do esgoto, 2 milhões de reais. Houve uma queda, consequentemente pela questão de parcelas. Reserva de contingência, aqui nós conseguimos aumentar a reserva de contingência, né, por alguma ocasião, esse ano nós tivemos margem para fazer isso. É recomendado 1% a 0,5% do total da receita, nós conseguimos em média 0,7%, que aqui a gente deixa para algum programa especial,
né, que porventura a gente venha tomar uma decisão não em cima da hora, mas alguma coisa extraordinária, né? Foram R$100 mil. Ano passado, pela razão que nós perdemos a arrecadação da taxa de resíduos sólidos domiciliares, né? Foi feito um corte, o Júlio provavelmente se lembra disso daí. Nós conseguimos recompor, isso é importante, né? Ter uma reserva de contingência caso aconteça uma eventualidade, por exemplo, um processo, né? Um processo trabalhista, né? Abaixo de R$10 mil, que ele entra como requisitório, você tem que pagar ele dentro do exercício. Nós já tivemos esses problemas, né? E, contudo, né, as despesas totais do município, projetando, obviamente, tende-se a variar tanto para cima quanto para baixo, né? Provavelmente mais para cima, que a pressão para os gastos públicos é sempre para cima, de 1,96%, bem abaixo do crescimento da receita. Repasses da Câmara, né, foram aumentados em 13,57%, devido a alguns projetos que a Casa provavelmente deva ter, né? Então o total geral do orçamento municipal foi de 293.514. Aqui não está contemplando a autarquia, tá? Não está contemplando a autarquia, só município e repasse Câmara. Com isso, um crescimento da despesa em 2,18%. Bom, aqui o cenário atual, né, para vocês verem como é que está hoje, né? Ver como não está tão longe da nossa realidade econômica e financeira das projeções. Esse é o nosso quadro da possível, né, situação para o exercício seguinte. Receita, crescimento, receita corrente líquida, vamos falar que esse é o mais importante, 5,40. Como está o crescimento hoje da nossa receita? Tá? Nosso cenário atual, elementos considerando no cálculo, arrecadação até arrecadação até 9 de 2019, até setembro. Por que até setembro? Nós não tivemos tempo ainda, a contabilidade, para fechar o exercício de outubro, porque eu tenho que entregar as informações para o Tribunal de Contas até o final do mês de novembro. Provavelmente dia 20, mais ou menos, eu consigo fechar e já consolidar. Então eu peguei os dados até setembro de 19 e comparei com o mesmo período de setembro de 18, ok? Isso vai me dar um cálculo da taxa de incremento, que é a diferença de um pelo outro, qual foi o crescimento da receita municipal no exercício atual comparado ao exercício passado, que daí eu já olho como termômetro. Deixa eu ver se as minhas projeções demonstradas aqui para os senhores estão em coerência, em concordância com o cenário atual de fato. Poderia botar um crescimento de 10% aqui, estaria totalmente ilusório. Então, um crescimento de 4,44% em relação ao período passado, ok? Em outubro desse ano vai aumentar um pouco mais, por quê? Porque a minha arrecadação de ICMS no exercício de setembro, que é o nosso maior tributo, nosso maior imposto, a maior parte foi transferida para o mês de outubro, né? Então a tendência desse incremento é chegar em torno de 5,5% até outubro. Aí eu vou ter recursos vindo da sessão onerosa, assim também provavelmente foi aprovado segunda-feira por unanimidade o projeto de recuperação fiscal. A taxa de crescimento tende a ser maior, porém não são recursos correntes, né? Não posso levar em consideração o planejamento para o exercício seguinte. Bom, pois bem, foram essas informações relevantes, né, utilizadas para fazer o orçamento 2020, me desculpem. Fica aberto a perguntas, né, para os senhores. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Alguma pergunta, senhores? Bom, é isso, pessoal. Nós já tentamos fazer uma audiência pública à noite, né, Júlio? Não teve muita repercussão também, né? Obviamente que notícias importantes são notícias sem relevância, né? Mas enfim, a situação financeira do município, modéstia à parte, né? Não é defendendo o governo
pelo contrário, eu simplesmente dizia os fatos e a realidade é que Amparo se encontra extremamente confortável e preparada aí se houver uma nova crise econômica. Então a gente está bem equilibrado financeiramente, com os projetos bem pautados, né? E se Deus quiser a gente espera aí entregar um município até melhor do que nós assumimos, porque nós vamos ter quitado e pago boa parte da estação de tratamento de esgoto, que é o maior endividamento do município, que equivale, na verdade foi feito a 2006 ou 2007, aproximadamente 21 milhões de reais. E a boa parte foi paga para o governo atual. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a presença de todos aí e uma boa tarde.